Olá, eu sou Luciana Jaber e hoje começa a nossa segunda aula do canal Lu Jaber Ateliê Criativo. Hoje a gente vai trabalhar com uma carteirinha. É essa peça. Ela é uma pecinha super versátil porque ela vai servir também como um porta-bijuteria de bolsa, um porta-miudeza, né? Ela cabe também aqui uma identidade, cartãozinho, dinheiro, moedinha. Então é uma peça que você pode aí vender super bem e tem várias funções que você pode mostrar para o seu cliente. Então eu vou mostrar agora, vou apresentar os materiais dessa peça, tá? Então a gente vai trabalhar com algodão, tecido de algodão. Essa peça ela tem 15 por 36 centímetros. A gente vai usar o nylon 600 para estruturar esse algodão. Então a gente vai colocar o algodão em cima do nylon 600 e costurar. Eu vou mostrar isso no detalhe, mas é só para vocês reconhecerem o material. Então o nylon 600 também é uma peça de 15 por 36. Aí uma pecinha de acoplado ou nylon dublado, tem gente que conhece como nylon dublado. O acoplado também tem 15 por 36 centímetros. Ele vai servir como forro da peça. Aí a gente vai usar para acabamento 2 pedacinhos, um de tecido e um de nylon dublado, de 4 por 15 centímetros. Aí outro pedacinho de acabamento de 5 por 15 centímetros de tecido e de nylon 600 para dar estrutura. O plástico, que é o cristal, o plástico cristal 2.0 para fazer os bolsinhos. Zíper fino. Aqui tem uns 60 centímetros mais ou menos de zíper. Aí o cursor do zíper, a gente vai usar 3 cursores para zíper fino. Vamos usar o viés pronto, que a gente compra pronto. Nessa peça você pode usar também um pedacinho de tecido cortado, pode usar fita. Aí você escolhe o que for melhor para você. Esse aqui é o viés pronto, é o viés grosso, tá? Que a gente vai usar para dar o acabamento no plástico. E aí o botão de imã. Esse aqui é aquele botão que é chatinho, ó. Ele não tem volume, tá? Vou mostrar no detalhe aqui para vocês. Ele é um botãozinho que não tem volume, tá? Eu gosto mais do acabamento dele. Ó. E aí as pecinhas de acabamento desse botão, que é para poder prender o botão. Então vamos costurar? Primeira parte eu vou pegar o tecido de algodão com o nylon 600 e vou unir esses dois tecidos, tá? Lembra que o nylon 600 está entrando somente para dar estrutura na peça. Como essa peça é uma peça pequena, eu posso usar também uma manta R1 aqui, tá? Eu posso usar uma lona leve também para dar estrutura. O importante é dar estrutura na peça, para a peça não ficar mole, tá? Então, como são peças que estão separadas, eu vou unir para facilitar o meu acabamento. Vou bater a costurinha em volta dela toda agora.
Essa eu vou reservar. Então a gente vai fazer agora os bolsos, os bolsinhos plásticos. São 3 bolsinhos que a gente vai costurar. Então vou separar eles aqui. Aí a gente vai colocar de acabamento o viés grosso. E para facilitar a minha produção aqui, eu vou colocar um seguido do outro, tá? Já venho aqui, pego o outro, posiciono e continuo na minha costurinha aqui. O último. Vou separar os bolsinhos. Um bolso desse a gente vai deixar sem acabamento embaixo. E aí eu vou fazer acabamento nos outros 2. Da mesma forma, com o viés. Separo os bolsinhos. Agora eu vou colocar o zíper. Vou colocar em todos os bolsinhos, só que eu vou deixar um espaçamento aqui de zíper, tá? Um espaçamento de uns 2, 3 centímetros. Esse eu vou colocar um por um o zíper. No último bolsinho. Corto. Aí esses bolsinhos eu vou posicionar no acoplado. Aí, ó, vou posicionar o primeiro bolsinho aqui. Eu vou deixar um espacinho aqui de uns 3,5 centímetros para poder dar o acabamento depois, tá? Então vou costurar o primeiro bolsinho. Quem quiser medir, marcar, pode medir, marcar, não tem problema. Vou vir com o segundo bolsinho. Vou colocar embaixo do viés, ó. E vou bater outra costurinha. E aí, o último bolsinho também vou posicionar e vou colocar embaixo do viés e bater outra costurinha. Aí agora tá na hora dos acabamentos. O acabamento de cima é esse acabamento mais grosso, então é o acabamento que vai vir nessa parte de cima aqui, ó, tá? E o acabamento mais, o que tem 4 centímetros,
vai vir na parte de baixo. Eu agora vou unir, lembra que o nylon 600 está aqui só para dar estrutura, então eu vou bater uma costurinha para unir esses dois e esses dois aqui, tá? Então, bati a costurinha para unir o nylon 600 aqui e aqui, tá? Então, agora a gente vai colocar os acabamentos. Essa parte que tem 5 centímetros por 15 centímetros, a gente vai colocar aqui no acabamento da parte de cima. Volto e vou bater um acabamento aqui, nessa parte aqui agora. A mesma coisa na parte de baixo, esse de 4 centímetros por 15, a gente vai posicionar aqui na parte de baixo da peça. Também vira e aí vai bater um acabamentozinho aqui, tá? Agora, essas duas partes aqui, ó, do acoplado, a gente corta, tá? Tanto embaixo quanto em cima. Aí eu vou achar o meio dessa parte de cima aqui, ó. Eu vou achar o meio aqui. E eu meço mais ou menos 1 centímetro daqui até aqui, para poder fazer um piquezinho para colocar o meu botão. Ó. Então, um piquezinho aqui. Um piquezinho aqui. Vou colocar essa parte menor, tá? Do botão. Aí atrás aqui, ó, eu encaixo o acabamento dele e fecho com alicate, ó, pra lá e pra cá. Aí esse momento é muito importante de não esquecer nem o botão e nem os cursores que não estão ainda no lugar, né? Então a gente vai colocar o cursor. Esse cursor menorzinho, ele é mais chatinho de colocar, mas lembra que a gente encaixa e ele tem ele faz um clequezinho. Quando ele fez esse clequezinho, você pode puxar que ele vem.
agora a peça, a parte de dentro da peça já tá toda pronta, a gente vai colocar a parte de cima, que é aquela peça que a gente já deixou pronta com o nylon 600, tá? Então vou posicionar ele aqui. Agora tem um detalhezinho importante aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, ó, eu vou dar uma dobradinha aqui, ó, nas duas pontas, ó. Eu dou uma dobradinha tipo de 1 centímetro pra dentro, ó, tá? De um lado, ó, e do outro aqui, ó, da parte de cima e da parte de baixo. Porque eu vou começar a costurar aqui com essa partezinha dobrada, porque a gente vai desvirar ela por aqui, e só que aí essa parte na hora de dar acabamento fica mais fácil, mais bonito também. Então, ó, fizemos a costura em volta da peça toda. Nessas duas pontinhas aqui, a gente vai dar um piquezinho, ó, aqui e aqui pra gente poder desvirar a peça. Aqui já tem o acabamento, não precisa fazer pique nessas partes aqui. E aí a gente vai desvirar para poder dar o acabamento, botar o outro botão e dar o acabamento. Então puxou a peça, desvirou, vou tirar essas quininhas para fora. Essas quininhas é importante elas ficarem bem bonitinha, bem acabadinha, quadradinha mesmo, porque senão prejudica muito o acabamento da peça, tá? Então eu tô usando aqui uma tesoura, ó, pra poder tirar, só que assim, é com cuidado, porque senão você também rasga aqui o tecido, tá? Então, ó, tirou bem as pontinhas. Agora eu vou colocar a outra parte do botão. O que é importante aqui é posicionar, ó, abrir a peça todinha, vou fechar ela do jeito que eu quero, para ver exatamente aonde o meu botão vai bater, ó. Para eu poder dar acabamento aqui, ó. Então aqui, ó, onde o botão tá batendo, eu vou vir com lápis e vou marcar aqui, ó, aonde ele precisa dar o acabamento para poder fechar, tá? Aí por aqui por dentro, eu já venho na minha marcação, faço um piquezinho de cada lado, se certifica que tá pegando o nylon 600 e o tecido, tá? Aí vai colocar outra parte do botão. Ó, aqui o piquezinho não pegou o tanto que precisava, então você vem, abre mais um pouquinho para poder colocar o botão. E aí essa partezinha maior, ó, você vai vir puxar todo mundo aqui, ó, para poder colocar o acabamento e fechar.
Pronto, agora a gente vai finalizar a peça, ó. Essa parte aqui que a gente já deixou aqui a pontinha dobrada, ó. Você posiciona ela do jeito que a gente precisa, ó. Que aí a gente vai bater, o acabamento vai começar por aqui, por essa parte, onde está aberto. Esconde os pedacinhos de fio que estão sobrando, de linha. E aí vamos bater o acabamento. Aqui, ó, é importante vir tirando tudo que tá lá pra dentro de tecido. Então, você vem abrindo ele assim, ó, pra poder tirar tudo e bater o acabamento com tudo esticadinho. Senão, aqui é o momento que cria aquelas barrigas. Fica uma ponta e uma barriga assim pra dentro. Pronto, eu vou cortar a linha aqui, ó, para poder dar o acabamento. Vem, passa os cursores todos pra ponta, fecha a peça, vê se ela tá toda encaixando direitinho, ó, tá? E aí, se você quiser, você pode colocar uma alcinha aqui, igual a gente colocou na primeira aula, na aula da lancheirinha, que a gente fez uma alcinha com mosquetão. Você pode colocar com mosquetão, pode fazer uma alcinha sem mosquetão também. Vê, testa, faz as suas experiências aí também. Então, se você gostou, curte, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aqui. Toda semana a gente tem muita novidade para você.